Boa noite, queridos. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. Estamos iniciando o mês de julho com esperança no nosso coração que esse dia traga dias melhores. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Antes queria lembrar a você que domingo a igreja estará aberta presencialmente, o culto, não é? Às 9 horas e às 19 horas. Sim, vamos estar servindo a Santa Ceia pela manhã e a Santa Ceia à noite. Estamos planejando que pela manhã o pastor Rafael Berigui esteja ministrando a palavra e à noite o pastor João Paulo esteja ministrando a palavra. Nós planejamos, mas quem sabe é Deus. Deus é que sabe, porque as coisas acontecem e nós vamos fazendo na medida que as coisas dão. Tá bom? Então fica já esse aviso para o próximo domingo com Santa Ceia na igreja. Agora, às 11 horas eu estarei aqui trazendo uma palavra para você. Então prepare a sua Santa Ceia em casa. Prepare o seu pedacinho de pão, o seu suco de uva, e nós estaremos servindo, pregando uma palavra. Vamos tentar fazer algo diferente? Vamos tentar fazer de uma vez só. Eu ministro a palavra e preparo um pedaço de pão e um cálice, e você prepara o seu pedaço de pão e um cálice, e aí é de uma vez só. Nós estamos tendo a oportunidade de passar ao vivo, pelo menos, a palavra do culto das 9 e das 19. E isso nós temos dependido dos irmãos que têm nos ajudado de maneira informal. Eu estou avisando, mas pode não ser. Isso depende de tecnologia, depende de uma porção de coisa. Então, pode ser que domingo você pode assistir a palavra das 9 horas e a palavra das 19 horas. Eu assisti no domingo passado, tanto às 9 como às 19. E às 11 horas, pela manhã, eu vou estar aqui. Vamos fazer diferente, tá? Eu vou servir a ceia, eu vou pregar a palavra e depois eu vou preparar o meu pedaço de pão, o meu cálice, e aí você pode participar junto comigo. Fica uma coisa só, não é? Não tem uma quebra, tá bom? Então vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Você sabe que o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. É um livro que é muito bom para esses dias que nós estamos vivendo. Porque ele nos ensina algumas coisas, ele nos mostra algumas coisas, ele nos dá um chão para nós pisarmos e fincarmos o nosso pé. Então, Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 13 e 14, o autor ele nos pede: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que Deus torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, se alegra, celebra. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este, o dia da adversidade, como aquele, o dia da prosperidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai querido e amado, queremos te agradecer por esse momento. Quero te agradecer por cada uma dessas pessoas que está nos acompanhando. São pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Que teu Santo Espírito tenha a liberdade
para falar com cada uma delas e que essa palavra cumpra teu propósito na vida de cada uma delas, assim também como na minha vida. Nós, desde já, te agradecemos porque oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Esse texto, querido, ele chama a nossa atenção para a gente atentar para as obras de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus só trabalha num determinado momento. Deus está agindo em todo o tempo. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus ele está sempre trabalhando. Mas às vezes a nossa atenção fica não no que Deus está fazendo, mas no que está acontecendo. A nossa atenção fica nas notícias, a nossa atenção fica no que se fala, no que se diz. E perdemos, não colocamos a nossa atenção no que Deus está fazendo no meio de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. No meio de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, Deus está fazendo a obra dele. Ele está fazendo a obra dele na sua vida pessoal. Ele está fazendo a obra dele dentro da tua casa, na tua família. Ele está fazendo a obra dele na família. Ele está fazendo a obra dele nesse país. Ele está fazendo a obra dele nesse mundo todo, na humanidade toda, vivendo. Em geral, nós olhamos para fora e não olhamos para dentro. O que é que Deus já não fez na sua vida nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social? Você já notou que você hoje já não é mais a mesma pessoa? Quanta coisa mudou em você, quanta coisa que você não fazia, você começou a fazer. Quanta coisa que você teve que colocar a mão, teve que se adaptar, teve que dar um jeito, teve que suportar, teve que tolerar. Então cada um de nós hoje já não somos mais a mesma pessoa. Impossível você não notar isso. Você não é mais a mesma pessoa. Depois dessa pandemia, dessa centena, que não é mais quarentena, não é? Muita coisa mudou em você, muita coisa mudou dentro da sua casa, muita coisa mudou na igreja, muita coisa mudou na família. Quanta coisa já aconteceu. Então, às vezes, precisamos ficar atento ao que Deus tem feito dentro de nós. O que Deus tem feito dentro de você. Então, o livro de Eclesiastes, ele chama a nossa atenção para as obras que Deus está fazendo. Não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. Mas também na nossa própria vida. Eu já fiquei pensando, caramba, eu gostaria de botar num papel tudo o que Deus já falou comigo, o que Deus já mostrou para mim, o que eu já enxerguei, o que eu não estava vendo. Volta aqui a nossa campanha de início de ano, Senhor, abre meus olhos. Quantas coisas Deus abriu os meus olhos. Tem coisas que hoje eu já sei que eu não quero, tem coisas que hoje que eu sei que eu quero. Tudo em função da pandemia, tudo em função do isolamento, tudo em função de não poder, não ter liberdade para ir para cá, de ir lá para cá. Então, presta atenção, olha para dentro de você. Quanta coisa Deus fez na sua vida, quanta coisa Deus está fazendo na sua vida. Atenta para as obras de Deus, não só do que está acontecendo do lado de fora, mas também do lado de dentro. Então, nós fomos obrigados a conviver em família. Quanta coisa a gente descobriu da nossa família. Quanta coisa a gente descobriu nos relacionamentos que nós vivemos dentro de casa. Quantas coisas a gente descobriu que a gente era capaz de fazer e que achava que não era.
Então, atenta para as obras de Deus. Como eu dizia no princípio, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, onde se busca conhecimento, onde se busca entendimento, quando as coisas ficam meio incompreensíveis. Diz o texto: quem poderá endireitar o que ele torceu? E esse torceu, essa palavra foi trazida como que Deus entortou, que Deus torceu, não é que torceu disso, não. Esse torceu, a palavra mais próxima no hebraico para nós é o que Deus tornou incompreensível. Algo que não dá para você entender. A palavra é uma palavra difícil que traduz esse torceu, inescrutável. Ou seja, algo que você não entende, algo que você não compreende. Deus às vezes permite acontecer coisas que a gente não entende, que a gente não compreende, que não faz sentido para nós. Não faz sentido isso que Deus está permitindo acontecer, isso que Deus está fazendo. Tem muita coisa que acontece que a gente não entende. Por que é que Deus deixa acontecer? Então, tudo de mais incompreensível, sem sentido, que possa ter acontecido ou está acontecendo, aconteceu com o conhecimento e a permissão de Deus. Então, se eu amo a Deus e se eu sigo a Deus segundo o seu propósito, então se eu estou seguindo a Deus segundo tudo que me acontece, tudo que nos acontece, está dentro de um propósito de Deus. Está dentro de um plano de Deus. Só que esse plano e esse propósito de Deus tem horas que a gente não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue ver um sentido, uma razão de ser, e muita gente perde a fé nessa hora. Porque eu não compreendo como é que Deus permite isso acontecer. Eu não entendo, muitos vão pelo caminho da murmuração, da reclamação, da incredulidade, da dúvida, e é isso que o autor aqui está chamando a nossa atenção. Presta atenção. Presta atenção. Às vezes Deus permite coisas que são incompreensíveis. Tem coisas, querido, que nós nunca vamos saber a razão de ser, o porquê. Deus não deixa todas as respostas, não. Tem resposta que você só vai ter quando chegar no céu. Lá você vai entender. Enquanto estivermos aqui nessa terra dos viventes, vai ter coisa que você não vai compreender, que você não vai entender. E Deus, ele faz a sua obra naquelas coisas que a gente compreende, que a gente entende, mas ele faz a sua obra naquilo que a gente não entende. Naquilo que parece incompreensível, aquilo que não faz sentido. Meu Deus, o coronavírus... Meu Deus, não faz sentido ainda não terem descoberto uma vacina. Como Deus permite isso? É incompreensível. E aqui o autor ele nos lembra, queridos, que a vida é feita de dias bons e de dias maus. Eu acho que isso você já descobriu há muito tempo. A vida é feita de dias bons e de dias maus. Eu gostei que ele falou aqui, né? Dias de prosperidade, que você prospera, tudo dá certo, as coisas se resolvem, você encontra soluções, você tem alegria, né? Ele diz até para você se alegrar, celebrar nos dias de prosperidade, tá? As coisas estão dando certo, dá graças a Deus. Está vivo, dá graças a Deus. Não pegou a Covid, dá graças a Deus.
Não perdeu ninguém querido? Dá graças a Deus. Tem feijão com arroz e farofa para comer? Dá graças a Deus. Para a gente se alegrar nos dias bons. Os dias bons que a vida traz são um convite para a gente celebrar, para a gente se alegrar. Agora, os dias maus, os dias da adversidade, eles são um convite para a gente considerar, para a gente refletir, para a gente pensar. Porque os dois, o dia da prosperidade como o dia da adversidade, eles estão dentro dos planos de Deus, eles estão dentro dos propósitos de Deus. O dia mau tem o seu lugar no propósito de Deus para a nossa vida e o dia bom tem o seu lugar nos propósitos de Deus para a nossa vida. Você olhando para os profetas, olhando para os apóstolos, todos eles passaram por dias bons e dias maus. E Deus cumpriu o seu propósito na vida de todos eles. Jacó teve seus dias felizes de prosperidade, enriqueceu, mas Jacó também teve seus dias difíceis, lá no Val do Jaboque, onde ele lutou com o anjo. Quando seu irmão saiu, disse que ia acabar com a vida dele. Quando ele se arrependeu do que ele tinha feito. Então, se você olhar, no dia que Jonatas teve seu filho Mefibosete, foi um dia feliz, mas um dia a criada deixou Mefibosete cair e ele ficou aleijado dos 2 pés. Então, se você olhar para os personagens bíblicos, nós vemos que todos eles, Elias teve seus dias bons, ele clamou e o fogo desceu, mas ele teve seus dias maus, em que Jezabel disse que ia acabar com a vida dele. Olhando para os discípulos de Jesus, tiveram dias felizes, viram milagres, viram maravilhas, água transformar-se em vinho, o cego enxergar, o paralítico andar, o surdo ouvir. Olha só, os discípulos de Jesus participaram de dias muito felizes, mas eles também tiveram dias maus. Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado. Mas eles também tiveram dias felizes. Jesus ressuscitou. Então Deus cumpriu na vida de cada um deles, cada um, né? A igreja de Jesus Cristo teve o dia de Pentecostes, de alegria, mas a igreja também sofreu perseguição, martírio. Então, querido, em meio de tudo que nós estamos vivendo, existem dias bons e existem dias maus. Talvez você esteja vivendo um dia de prosperidade, que as coisas estão dando certo, está tudo correndo bem, dá graças a Deus, celebra, glorifica o nome do Senhor. Talvez você esteja vivendo um dia de adversidade, um dia difícil. E a Bíblia diz para a gente considerar, para a gente refletir. Faz parte. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Suporta. Toma a sua cruz. Cruz fala de dor, queridos. Tome a sua dor e siga-me. Jesus disse, né? O Evangelho também tem cruz. Tem dias de dor, tem dias de sofrimento. Mas, apesar da dor, do sofrimento, prossiga, persevera, continua. Não é? Entenda. Inclusive a gente tem que dar direito uns aos outros. Tem dia que está todo mundo feliz dentro de casa. Tem dia que um está deprimido, está para baixo, está desanimado. Respeita, meu irmão. Hoje é ele que está desanimado. Amanhã é você. Respeita. O ser humano
tem tristeza, o ser humano tem alegria, o ser humano tem dor, o ser humano tem raiva, o ser humano tem tudo isso, faz parte do ser humano. E é isso que o texto está dizendo. Não se esqueça, ninguém é tão espiritual que não tenha um dia mau. Ninguém é tão cheio do Espírito Santo que não tenha um dia de adversidade. Entenda isso, querido. E dá direito ao outro de vez em quando ficar triste, desanimado. Ele é ser humano. Hoje é o outro que está, amanhã é você. A vida é feita de dias bons e dias maus. Enquanto essa terra viver, a gente vai ter dias bons e dias maus. Então, se o outro hoje está para baixo, está deprimido, respeita. Ele é ser humano como você. Ele está expressando a humanidade dele. Jesus chorou. Então, a gente precisa entender isso. Né? O dia está mal? Se cala, se fecha, vai para o teu quarto, fica contigo, se acalma. Vai fazer alguma coisa que te dê ânimo, te dê força, te dê... Né? Entenda, é normal, é natural. A vida é feita de dias de prosperidade e dias de adversidade. Não dá para passar borracha aqui na Bíblia, não. Não dá para passar liquid paper aqui e tirar isso, não. Está vivendo um dia bom? Tá, graças a Deus. Celebra, canta, glorifica. Está vivendo um dia mal, meu irmão? Suporta. Aguenta. Os discípulos de Jesus não passaram por isso? Jesus morreu, foi sepultado. A tristeza, o desânimo. As mulheres preparando o bálsamo para ungir o corpo de Jesus morto. Dias maus, querido. Mas as mulheres também viveram um dia bom, quando o Senhor falou com elas: eu estou vivo. Avisa aos discípulos. Então nós temos que respeitar a nossa humanidade, querido. Não só a nossa, como respeitar a humanidade dos outros. Tem dia que você está feliz, o outro está triste. Respeita, é dia dele. Amanhã é você que está no lugar dele, então vai com calma. Amém? Então esse texto aqui, querido, está falando principalmente que até do dia mal, até de todo o mal que nos acomete, Deus pode tirar algum bem. Entenda isso, querido. Por que Deus permite o dia mal? Porque até do dia mal Deus pode tirar algum bem. Como eu dizia lá no princípio. Olha quanta coisa boa já saiu da nossa vida nesses dias de isolamento. Talvez você seja aquelas pessoas, né? Ranzinza. Não tem nada de bom. Você não enxerga. Mas quanta coisa que Deus já fez de bom. Então, até do dia mal, Deus pode tirar algum bem. Não foi assim com José? Caiu na cisterna, foi esquecido no presídio, e Deus depois colocou ele lá como o segundo no Egito. Então, até o pior mal, eu gosto daquele texto lá de Gênesis 50, quando José fala, vocês, falando para os irmãos, sabe que família é complicada. Vocês intentaram o mal contra mim. Gênesis 50, se não me engano, versículo 20. Se não é 20, é por perto. Vocês intentaram o mal contra mim. No entanto, Deus transformou o mal para o bem, não só para mim, mas para a salvação de muitas pessoas. Olha que texto, minha gente. Deus dessa pandemia pode trazer muito bem. Deus dessas perdas que a gente tem sofrido, Ele pode trazer algum bem, mas nós precisamos ter fé. Então, quando vier os dias maus, os dias da adversidade, esses dias que acontecem coisas que são incompreensíveis, não se revolte contra Deus, não se revolte contra pessoas.
Não questione por que Deus fez isso, por que Deus deixa isso. Não questione o amor de Deus, não se desespere, não perca a sua fé, não perca o seu ânimo, não murmura, não reclama. A Bíblia diz para você: considera, reflete, presta atenção no que está acontecendo, suporta, aguenta, tolera. Dizia pastor Birigui, persevera, persevera. Deus está no controle. Mas, embora a gente tendo fé em Jesus Cristo, tem horas que coisas acontecem que a gente não compreende. E Deus espera de nós, nessa hora, querido, fé e confiança nele, porque a nossa vida está nas mãos dele, há um propósito dele, há um propósito em operação, querido, há um propósito de Deus em operação no meio dessa pandemia, no meio desse desespero social, no meio desses problemas econômicos, há um propósito de Deus em operação. Você não está vendo, você não está... A princípio a coisa não fica visível. A princípio você não entende, mas as coisas vão tomando um sentido. Na medicina, quantas vezes um paciente chega com uma série de sintomas? E muitas vezes, posso falar com sinceridade, o médico fica perdido. Deus, o que será isso? Será isso? Será que isso aqui é uma infecção? Será que isso aqui é uma reação? Será que isso é... O médico, às vezes, ele fica entre vários diagnósticos. E, às vezes, o médico tem que esperar os exames sanguíneos. O médico precisa da imagem, ele precisa da tomografia, ele precisa da sorologia, porque ele não sabe. Não é? Alguém aí foi internado porque pensou que estava com Covid e depois descobriram que não tinha nada a ver com Covid, era uma diabetes descompensada. Mas, às vezes, as coisas que nos acontecem é bem igual, querido. Eu não estou entendendo qual é o plano de Deus, o propósito de Deus, que rumo as coisas estão tomando, não está fazendo sentido para mim, não é? Aqui o autor de Eclesiastes, ele pede para a gente se lembrar, considerar. Lembra do vaso na mão do oleiro, que estragou? E aí o oleiro fez outro vaso? Né? O livro fala de Oséias, ele faz a ferida e ele ata. Ele despedaça e ele liga. E aqui, o que é que o texto está dizendo? Ele entorta, mas ele endireita. Aquilo que para nós é incompreensível, ele torna para nós como algo compreensível. Então, hoje, de todo o mal que a humanidade está sofrendo, de todo o mal que nós estamos sofrendo, nós, cristãos em Jesus Cristo, na obra perfeita e completa que ele fez na cruz do Calvário, Deus pode tirar de tudo isso de pior. Tem coisa pior do que perder alguém que você ama? De tudo de pior que possa acontecer, Deus pode trazer um bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o seguem segundo o seu propósito. Então, para um pouquinho, respira. Não sei se o dia está de prosperidade, dá graças a Deus. Se o dia está de adversidade, Deus está no controle, Deus está vendo, Deus está te olhando, Deus está tomando conta de você. E Ele tem como fazer com que tudo isso, se o dia está ruim, suporta, tolera. Tem dia que você tem comida boa na mesa, ai, coisa boa, comida, esse frango, esse peixe, E tem dia, querido, que você não tem isso tudo. Tem o resto de ontem. Tem um mexido que você fez. Dá glória num e dá glória no outro. Amém? Dá para entender?
Então, esse texto aqui está falando para nós que estamos vivendo pandemia, Covid-19, uma incerteza, uma insegurança, abre, não abre, fecha, não fecha. A gente vive uma certeza, nós estamos vivendo dias de adversidade e Deus manda a gente considerar, confiar, que disso tudo Deus ainda pode trazer um bem. De tudo isso que a sua família tem sofrido, Deus pode trazer um bem. De tudo que você tem sofrido, Deus pode trazer um bem. De tudo que a Igreja de Jesus Cristo tem sofrido, Deus pode trazer um bem. E é nisso que nós temos que crer. Me ocorre aqui uma história, queridos, que pode nos ajudar a ter fé nesses dias que a gente não compreende, que a gente não entende. Há uma história que é muito oportuna. É a história de um psiquiatra. Na verdade, esse homem era um neuropsiquiatra austríaco. O nome dele é Viktor Frankl. Esse homem viveu o Holocausto. Esse homem, ele foi preso. Ele, a esposa que estava grávida, o pai dele, a mãe dele, o irmão dele, toda essa família, ela sofreu o Holocausto. E cada um foi para um campo de concentração. A família foi toda dividida. Esse homem foi para vários campos de concentração, mas ele era um homem que tinha uma formação. Naquele tempo ele era neurologista, psiquiatra, ele tinha uma formação. E esse homem perdeu a esposa grávida, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão. Coisas parecidas com o que a gente tem assistido, ouvido, famílias que a gente conhece, que você ouve, né? E esse homem, ele sobreviveu. Ele foi o único da família que sobreviveu ao Holocausto, aos campos de concentração. E ele percebeu uma coisa, como era um homem de ciências, ele percebeu uma coisa dentro dos campos de concentração. Está nos livros dele. Eu estou falando isso porque eu li o livro dele. Depois eu vou dizer o título. Esse homem percebeu dentro do campo de concentração que haviam pessoas que elas não iam para a câmara de gás, que elas não morriam de fome, que elas não morriam dos maus tratos, que elas não morriam de tudo que elas passavam, porque passaram frio, passaram fome. E ele viu que as pessoas que sobreviviam a tudo isso, inclusive ele, porque ele foi para vários campos de concentração diferentes, eram pessoas, se eu escrevi para mim não esquecer, eram pessoas que diziam: quando eu sair daqui, eu vou abrir a minha alfaiataria outra vez. Quando eu sair daqui, eu vou abrir a minha mercearia. Quando eu sair daqui, a minha quitanda vai voltar a funcionar. Quando eu sair daqui, eu vou procurar um por um dos membros da minha família. Então, ele descobriu que essas pessoas que tinham um para quê, né, a vida delas, elas viviam o que elas viviam, um campo de concentração, minha gente. Mas elas dentro do campo de concentração diziam: não, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou reencontrar minha família, eu vou ver se alguém sobreviveu. E ele viu que essas pessoas que tinham um para quê, que tinham um para quê, que davam um significado àquele momento de adversidade que elas viviam, essas pessoas sobreviveram.
Essas pessoas ficaram vivas, inclusive ele. Não é? Ele sobreviveu a tudo isso, a guerra terminou, ele foi liberto, e esse homem escreveu um livro, O Sentido da Vida. Eu tenho esse livro. Aliás, emprestei a alguém que deu um outro sentido ao livro. Mas eu li esse livro, e aliás tem vários livros dele falando sobre o sentido da vida, o propósito da vida. Então, onde ele fala, né, que a pessoa para viver, trazendo para a gente, a pessoa para viver, a pessoa para sobreviver, ela tem que ter um para quê no momento da adversidade. Não, eu vou aguentar essa adversidade, eu vou aguentar esses dias difíceis, porque a minha vida tem um para quê. Porque quando a pandemia acabar, eu vou fazer isso. Quando esse isolamento acabar, eu vou fazer aquilo, eu vou buscar o propósito de Deus, eu vou seguir o chamado de Deus na minha vida, eu vou exercer os dons e os talentos que Deus me deu. Essas pessoas, ele escreveu isso, né? Essas pessoas precisavam de um significado. Então, queridos, hoje nós que estamos vivendo coisas incompreensíveis, coisas que a gente não entende, a gente tem que olhar para Jesus. Está difícil, está apertado, está cansativo, olha para Jesus. Olha para Jesus e busca o propósito que Ele tem para a tua vida. Então, hoje você tem que se perguntar, para que eu estou vivo hoje? O que é que eu vou fazer quando acabar essa pandemia? Qual é o significado que eu vou dar à minha vida? Não é porque essas pessoas, esse homem viveu, ele faleceu em 97, esse homem abriu uma escola de psicoterapia em Viena, ele abriu uma clínica, ele cuidou de muita gente que sofreu barbaridades no Holocausto. E aí tu entra aí no Google, tá cheio de livros. Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco que sobreviveu a vários campos de concentração, sobreviveu à perda da mãe, do pai, sobreviveu à perda da sua esposa grávida, sobreviveu ao seu irmão. Graças a Deus, nós não vivemos em holocausto, em campo de concentração. O máximo que a gente suportou, queridos, está suportando é um isolamento. Alguns, infelizmente, perderam pessoas queridas. Sobreviva, meu irmão. Olhe para o autor e consumador da sua fé, porque em todo esse mal que você possa estar passando, Deus ainda pode gerar um bem. A Bíblia está cheia de exemplos assim, bem simples, de pessoas que passaram por grandes dificuldades, mas Deus gerou um bem na vida de cada uma delas. Então hoje, a nossa grande luta é a fé. Não deixe a sua fé se abater, não deixe a sua fé desanimar. Se o dia está mal, suporta, aguenta, tolera, faça o que dá para fazer. Agora, no dia da prosperidade, celebra, se alegra, fica contente, tá bom? Acho que falei que eu ia falar. Então eu queria orar por você. Você que está vivendo um dia mal, você que está num dia de adversidade. Porque se você está num dia de prosperidade, aleluia, dá graças a Deus. Mas você que está vivendo um dia de adversidade, coisas incompreensíveis, você não entende, não está fazendo sentido o que está acontecendo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Confia no Senhor. Deus pode de tudo isso operar um bem, cooperar para o bem. Então a minha oração é para você que
está vivendo um dia mau, um dia de adversidade, eu quero orar por você, para Deus fortalecer, revigorar a sua fé, porque esse dia mau vai passar. A bonança vai voltar. A paz vai voltar. A vida é assim, tá bom? Então eu faço questão de orar por você. Abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos. O que é que hoje está incompreensível para você? O que é que hoje está muito difícil? O que é que para você hoje está insuportável? Qual é a dor que você tem hoje? Talvez você tenha perdido gente muito amada e querida e tenha uma grande dor. Qual é a cruz que você está arrastando hoje? Vinde após mim e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Então, meu irmão, você que está carregando um momento de dor, está com uma cruz, está vivendo um momento difícil, um dia mau, um dia de adversidade, eu quero orar. Pai querido e amado, sem a Tua palavra, Pai, nós não ficamos de pé. O que seríamos nós, Senhor, sem a Tua palavra, mostrando para a gente que a vida é feita de dias de aflição, mas dias de alegria. Então, a minha intenção, Pai, está nessa pessoa que ficou comigo até agora, que está vivendo um dia de adversidade, um dia mau. As coisas não estão compreensíveis, não está fazendo sentido. Toma a vida dele, toma a vida dela, sustenta, Pai. Sustenta o ser humano, ele é capaz de suportar muita coisa. E o ser humano que tem fé na obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário, ele é mais que vencedor. Então, meu Pai, coloca de pé aquele que está caído, traz ânimo novo ao desanimado, expulsa essa tristeza e traz alegria, conforto, consolo, porque de tudo isso que o meu querido assistente está passando, o Senhor pode transformar tudo isso num bem, não apenas para a vida dele, mas de todos que estão ao redor dele. Então eu abençoo ele, Pai, que ao terminar essa mensagem ele possa respirar e levantar os olhos, olhar para o céu e dizer: obrigado, Senhor. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha casa, o Senhor cuida da minha família. Há um bem que está em operação e eu vou viver na terra dos viventes para ver a Tua bondade. Muito obrigado, Pai. Te agradeço por cada uma dessas pessoas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Deus é fiel. Então, meu irmão, cuide da sua fé. Não deixe a sua fé se abater. Não deixe a sua fé desanimar. Se você ouviu essa mensagem no YouTube, dá o like lá. Se você quer deixar um comentário, que essa palavra mexeu com alguma coisa, coloque um comentário. Vai ser bom para nós sabermos o que é que você pensa, o que é que você está sentindo, não é? Um pouco da gente trocar aqui. Tá bom? Então, repetindo, domingo, às 9 e às 19, culto presencial, com Santa Ceia do Senhor, servida num novo modelo, olha aí, num novo modelo do serviço da Santa Ceia. Às 9, pastor Rafael, à noite, pastor João Paulo. Às 11 horas eu estarei aqui online, servindo também a Santa Ceia, mas num modelo mais doméstico, vamos dizer assim. Prepare o seu pão, prepare o seu vinho, prepare o seu cálice, o que você tiver, né? E nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu falei perdão porque eu não tomo vinho, então o meu é cálice com suco de uva, tá bom? Sem briga, sem polêmica, sem discussão. Meu irmão, que você viva um dia feliz, que você tenha um resto de dia abençoado e cheio de paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.